Boa noite, irmãos. Primeiramente, eu quero dizer que é uma alegria poder estar aqui e trazer a palavra de Deus hoje. E também eu quero dizer que os irmãos devem estar bem surpresos, né? Porque os jovens, por exemplo, tentaram preparar uma surpresa para o meu pai depois do culto. E eu me segurei porque eu vi vocês frustrados, dizendo que ele tinha descoberto qual era a surpresa, dizendo que ele já sabia e que ele não ia se surpreender. Só que o que aconteceu foi que ele surpreendeu vocês, né? Então, ele é esperto, né, irmãos? Ele já tem bastante experiência já. Então, irmãos, eu já disse isso, né? É uma grande alegria estar aqui, mas apesar disso tem um nervosismo. É bem difícil fazer isso, pregar a palavra de Deus, é um assunto sério, mas eu fico muito feliz em poder fazer isso. Antes de falar do texto, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito do meu canal no YouTube, que eu criei recentemente. Meu pai mandou os vídeos para a maioria aqui, eu creio eu, e eu gostaria de explicar o motivo de eu ter criado esse canal. E o motivo é basicamente o mesmo motivo de eu estar aqui hoje, é pregar o Evangelho. E eu gostaria de explicar também a história de como eu cheguei a ter essa ideia, para também que os irmãos possam entender e me ajudar com isso. E foi o seguinte, mais ou menos no meio do ano passado, eu tive uma percepção bem forte de que muitos dos meus amigos estavam indo para o inferno sem conhecer Jesus. E então eu comecei a orar e comecei a mandar mensagem para alguns no WhatsApp, já outros eu consegui conversar pessoalmente, e eu fui vendo que muitos deles tinham muitas dúvidas sobre a Bíblia e sobre a fé, e também outros tinham muita frieza espiritual, eles não se importavam com a mensagem. E então eu pensei, por que não criar um canal onde eu possa postar vídeos para que a mensagem da salvação chegasse aos meus amigos, aqueles que pudessem ver, e também muitos outros, né? Não só se limitando àqueles que eu conheço, mas todos aqueles que pudessem encontrar o vídeo no YouTube. E então eu peço aos irmãos que possam compartilhar os vídeos, possam mostrar para as pessoas que precisam dos vídeos e da mensagem, porque os irmãos sabem, nós sabemos que é a mensagem mais importante que esse mundo pode ouvir. E é para isso que nós estamos aqui hoje, para pregar o Evangelho, para continuar propagando essa mensagem. E, irmãos, o texto que eu vou falar hoje, ele é o Salmo 14. E esse texto, ele fala muito sobre, tem a ver também, né, com o canal que eu criei, porque a última série de vídeos que eu fiz lá foi sobre ateísmo. E esse tema, ele tem falado muito ao meu coração. Deus tem falado muito comigo sobre ateísmo no meu coração ultimamente. Por isso eu fiz os vídeos e por isso eu quero falar sobre esse salmo nessa noite. E antes de falar, irmão, sobre o salmo, eu gostaria de explicar, né? Porque às vezes vocês ouvem assim, ele vai falar sobre ateísmo. Eu sou um crente em Deus, eu acredito em Jesus, eu tenho fé, eu não preciso ouvir sobre esse tema. Mas a realidade é que esse salmo, ele fala de uma forma de ateísmo que é muito mais perigosa do que o ateísmo filosófico que a gente conhece. Esse salmo, ele fala sobre um ateísmo prático, um ateísmo que é dizer em seu coração que Deus não existe, é viver como se Deus não existisse. E eu vou explicar um pouco melhor sobre o que é esse ateísmo, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com esse salmo, mais para frente para os irmãos. Antes de explicar o que eu vou dizer, eu gostaria de ler o Salmo com os irmãos. Salmo 14, todos acharam? Amém? Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende?
Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel! Quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Irmãos, esse texto nos traz a mensagem de que Deus condena o ateu em seus pecados e salva o crente por sua graça. E nós podemos dividir esse salmo em 3 grandes sentenças. A primeira sentença vai do versículo 1 até o versículo 3, e diz que os homens não buscam a Deus de coração. A segunda sentença, que vai do verso 4 ao 6, diz que os ímpios amam a maldade e por isso têm pavor de Deus. E a última sentença, que é o versículo 7, é a conclusão, diz que a salvação vem do Senhor. E eu gostaria de explicar um pouco do contexto desse salmo, para que os irmãos possam entender e possam se situar. A primeira coisa que eu tenho para dizer é que esse salmo, ele serviu para inspirar um outro salmo, que é o salmo de número 53. Se os irmãos quiserem abrir as suas Bíblias para conferir, vocês poderão ver que um é quase a cópia exata do outro, com algumas poucas palavras que diferem, mas eles têm a mesma mensagem. E o que isso quer dizer para a gente? Quer dizer que é um salmo muito importante, que é uma mensagem que nós precisamos ouvir, porque de todos os salmos é o único que se repete 2 vezes. Então eu peço a atenção dos irmãos para a mensagem que nós vamos ouvir aqui. Além disso, nós temos uma outra curiosidade, digamos assim, né? É que esse salmo foi escrito pelo rei Davi e foi entregue para ser cantado nos cultos de Jerusalém. E isso é bem intrigante, porque nós olhamos para a mensagem desse hino e nós percebemos que ela difere muito dos hinos que nós costumamos ouvir nos dias de hoje. Esse salmo, ele condena o pecado, ele fala que todos são pecadores, que ninguém faz o bem, ele fala dos ímpios, ele fala que as pessoas não vivem como se Deus, as pessoas vivem como se Deus não existisse. E já os hinos que nós conhecemos hoje, na maioria das igrejas, dizem que o homem é o centro de Deus, que o homem deve pedir a Deus e Deus tem a obrigação de atender, e que Deus é só amor e não condena o pecado. Graças a Deus, a nossa igreja tem lutado contra esse modismo e tem mudado os nossos hinos. A gente já cantou aqui, né, Sabor de Mel e muitas outras coisas horríveis que tem por aí. Mas hoje a gente tem cantado já músicas teológicas, músicas que engrandecem a Deus e músicas bíblicas, como esse salmo. E, irmãos, por fim, eu quero dizer que esse salmo fala do ateísmo prático. E nós devemos entender o que é um ateísmo prático. Eu peço que os irmãos consigam entender o que é isso a partir da explicação e então corrigir as suas vidas, para que quem estiver vivendo assim não continue vivendo, porque o fim disso é o inferno. E antes de entrar diretamente no salmo, eu gostaria de ler um registro de um estudo que um estudante chamado Benjamin Warfield fez sobre a descendência de 2 homens. Um é Jonathan Edwards, que é um dos maiores crentes que o mundo já conheceu. O outro é um ateu chamado Max Jukes. E esse estudante, ele analisou a descendência de cada um e constatou quais foram as influências das crenças de cada um desses homens na geração deles. E falando sobre a descendência de Edwards, o estudante fez um estudo com 1.394 descendentes de Edwards. E desses 1.394, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 se tornaram senadores dos Estados Unidos, 30 juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais do Exército e da Marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos,
250 formados em universidades e entre eles governadores de estado, diplomatas enviados a outros países. E a conclusão é que, ao todo, os descendentes de Edwards não custaram $1 sequer ao Estado. Já por outro lado, Max Jukes, o ateu, que era contemporâneo de Edwards, criticava duramente suas pregações, vivia como se Deus não existisse e odiava a Deus e não andava segundo seus caminhos. Teve 540 descendentes estudados por esse jovem, e desses 540, 310 morreram como indigentes, ou seja, pessoas que não têm capacidade de se autossustentar. 150 foram criminosos, sendo 78 assassinos. 100 eram alcoólatras. Mais da metade das mulheres eram prostitutas. E os 540 descendentes de Jukes custaram ao Estado $1.250.000. Vejam, os irmãos, as consequências de uma vida de ateísmo. Vejam, os irmãos, que não é brincadeira quando a gente fala que precisamos guiar nossas vidas pela palavra de Deus. Nós não estamos aqui brincando de ser crentes. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. E agora, irmãos, eu quero passar de fato para a explicação do Salmo. E lembrando que a primeira sentença, que vai dos versos 1 a 3, diz que os homens não buscam a Deus de coração. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. A primeira pergunta que eu quero trazer é: por que o autor usa a expressão em seu coração? E a resposta é simples: porque o autor quer evidenciar que o ateísmo que ele se refere é um ateísmo prático, é um ateísmo de alguém que vive como se Deus não existisse, ou seja, ele não busca a Deus em seu dia, ele não ama a Deus, ele não adora a Deus, ele não pratica a fé, ele não pratica a palavra de Deus. Simplesmente o dia dele tem futebol, tem televisão, tem entretenimento, tem churrasco, mas não tem Deus. Ele vive como se Deus não existisse. E Paulo fala desse tipo de pessoa também em sua carta a Tito, dizendo que eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Assim sendo, como você que está me ouvindo pode saber se você está vivendo um ateísmo prático? E eu preparei, irmãos, um teste para saber se nós estamos vivendo esse tipo de ateísmo. E se você se encaixa nesse teste, eu oro a Deus para que você possa se arrepender e mudar de vida. É isso que é a pregação do Evangelho, é constante mudança de vida, é arrependimento o tempo todo, até mesmo para o pastor da igreja, é arrependimento o tempo todo. Então, se você está vivendo um ateísmo prático, número 1, você declara com suas palavras que crê em Deus, vai à igreja e tem uma Bíblia, mas não a lê em casa e falta os cultos por qualquer motivo. Número 2, você vem à igreja, mas vem obrigado por seus pais ou pelo pastor, ou então só vem porque seus amigos estão aqui, ou porque gosta de ouvir as músicas que aqui são cantadas. Você vem aos cultos, mas não pratica nada do que ouve quando sai daqui. Número 3, você não tem uma vida regular de oração. Eu estou falando daquela oração séria, de momento a sós com Deus, e não daquela oração que você faz quando está no momento apertado da sua vida, ou antes de dormir, ou no momento de almoçar e de jantar. Isso é oração, mas não é a oração que Deus quer de nós diariamente, uma oração que gera intimidade com Ele. Em terceiro ponto, você nega ou não sente o desejo de pregar, você não prega ou não sente o desejo de pregar o Evangelho para os incrédulos que conhece. Se você se encaixa em pelo menos algum dos pontos que você ouviu aqui, você precisa, mais do que nunca, ouvir essa mensagem e mudar o seu estilo de vida, porque o fim dessa vida é o inferno, e o caminho dessa vida é dor, sofrimento, ilusão, é a vida que eu acabei de ler dos descendentes de Max Jukes, é uma vida de pecados e vícios. E eu quero dizer para os irmãos que o que eu falo aqui, eu falo por experiência própria. Eu já fui alguém que vinha para a igreja, mas a mensagem não fazia sentido. Já fui alguém que não orava constantemente,
Já fui alguém que tinha uma Bíblia, mas que não gostava de lê-la. E o segredo para mudar isso é continuar, é ouvir o Evangelho e é deixar a palavra de Deus transformar a sua vida, porque ela vai, se você ouvi-la constantemente. Então, vejamos agora qual é a consequência de viver como se Deus não existisse. O texto diz que aqueles que dizem isso, que dizem que Deus não existe em seu coração, que vivem dessa forma, cometem atos detestáveis e corrompem-se em seus pecados. Ou seja, eles passam a viver uma vida de pecados e mais pecados. Como eles não creem em Cristo, Cristo não liberta eles dos seus pecados e eles continuam no alcoolismo, na pornografia, na imoralidade e em muitos outros pecados que nos escravizam atualmente. E agora, passando para o segundo versículo, o Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. E eu queria trazer para os irmãos o que significa ter entendimento. Ter entendimento significa buscar a Deus de coração. Por isso, Davi diz em seu salmo que o tolo não busca a Deus. Alguém que é tolo não tem entendimento, e não tem entendimento porque confia em si mesmo, não busca a Deus, não se volta para o conselho daquele que tem sabedoria infinita. Ele confia em si mesmo e vive por seu próprio coração, por seus próprios desejos, e por isso a vida dele é sofrimento, pecado e ilusão, e no final o inferno. Jeremias diz, no capítulo 33, versículo 11, que aquele que busca ao Senhor de todo o coração o encontra. Então esse é um chamamento para nós deixarmos de sermos tolos e buscarmos a Deus, porque nós podemos encontrá-lo, nós podemos obter entendimento buscando aquele que tem sabedoria. O verso 3 diz que todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E eu quero trazer aqui para os irmãos o seguinte questionamento: será que esse texto de fato se refere a todos os homens? Será que realmente todos nós não fazemos o bem, que todos nós pecamos? E a resposta é sim, todos nós somos pecadores, não há ninguém aqui que faça o bem, não há nenhum justo sequer. Todos nós merecemos o inferno, desde a menor criança até a pessoa mais politicamente correta. Todos merecem o inferno. Mesmo que você se esforce, você merece o inferno. É o que esse salmo está dizendo. E eu quero mostrar para os irmãos que Paulo fala sobre isso em Romanos, capítulo 9, capítulo 3, do verso 9 a 12. Ele diz assim: já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo se baseia nesse salmo para explicar para a gente a doutrina da depravação total, que é a doutrina de que todos nós somos pecadores, que não merecemos o céu de maneira nenhuma. E, em seguida, eu quero agora passar para a segunda parte desse salmo, que diz que os ímpios amam a maldade e por isso têm pavor de Deus. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão e não clamam pelo Senhor. Irmãos, 2 pontos são importantes de serem explicados nesses versos. O primeiro é: quem são os malfeitores descritos no texto? Esses são um grupo específico, diferente de todos nós que estamos incluídos no verso 3. E esses são os malfeitores, são os ímpios. São aqueles que dizem que Deus não existe. São aqueles que vivem pecando e fazendo mal ao seu próximo. O segundo ponto é o que significa a expressão como quem come pão. Porque o texto traz isso, né, que os malfeitores devoram o meu povo como quem come pão. E é muito interessante essa metáfora que Davi faz, porque se os irmãos forem perceber, o ato de comer pão é se saciar buscar o seu alimento, e um desejo que nós sentimos dia após dia. Então nós podemos concluir que o ímpio devora o povo do Senhor, ou seja,
praticam o mal como quem come pão, ou seja, diariamente, insaciavelmente, ele não se contenta em praticar maldade, ele vai praticar hoje, vai sentir vontade amanhã e vai dar razão a essa vontade. Então, fica aqui o questionamento: será que nós não estamos vivendo como ímpios? Será que nós não estamos pecando o tempo todo e vivendo como se Deus não existisse? Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Por que a presença de Deus causa pavor nos malfeitores? É simples, irmãos. Os malfeitores são ímpios, são homens que odeiam a bondade, eles amam o mal, eles amam a injustiça, eles odeiam a Deus por isso, porque Deus é justo, Ele é bom, Ele salva os oprimidos, Ele é gracioso, Ele é amor e Ele condena o pecado. Por isso que os ímpios, os malfeitores, eles sentem pavor quando Deus se faz presente. Um ponto interessante dentro desse versículo é pensar: por que o Salmo diz que não há ninguém que faça o bem e mesmo assim diz que Deus se faz presente no meio do justo? Temos aqui uma aparente contradição. Ninguém faz o bem e existem justos. O que quer dizer isso? Aqui nós precisamos entender que é preciso conciliar duas doutrinas: a doutrina da depravação total e a doutrina da justificação pela fé. Ambas são bíblicas, ambas são facilmente compreendidas por uma leitura bíblica. E isso quer dizer uma coisa: todos nós pecamos, todos nós não fazemos o bem, todos nós estamos depravados, porém, nós temos a oportunidade de nos tornarmos justos diante de Deus. E essa justificação, segundo Abacuque 2,4, ela é mediante a fé. Abacuque diz que o meu justo viverá pela fé. Então, nós entendemos que quando nós cremos em Deus, quando nós cremos em Jesus, a justiça de Cristo é imputada a nós, e nós, então, somos justos diante de Deus. E Deus ama o justo, e o justo ama a Deus. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Irmãos, o que significa dizer que Deus é o refúgio dos pobres? Significa dizer que quando Deus vê um oprimido, quando Deus vê os malfeitores oprimindo alguém mais fraco, alguém que é pobre, Deus age, porque Ele é justo, Ele é bom, Ele vem como um herói que salva aquele que é indefeso e condena aquele que é mau, aquele que oprime os indefesos. Porque os ímpios são assim, irmãos, eles são cruéis, eles vêm muitas vezes para nos abater, para nos destruir, mas nós podemos confiar que Deus está conosco e Ele nos livra da ira dos ímpios, porque a ira dele condena os ímpios. Por fim, a última sentença diz que a salvação vem do Senhor. Se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Que tipo de salvação, irmãos, o autor esperava que viesse de Sião? Olhando para o texto, compreendendo todo o Salmo, nós podemos entender que a salvação era a salvação do pecado. Davi ansiava que Deus desse fim ao pecado do seu povo e que condenasse aqueles que não se arrependessem, dando fim ao pecado como um todo. Nós podemos entender isso quando lemos o Salmo por completo e também olhando outras passagens da Bíblia. Nós entendemos que essa era a salvação que Davi esperava quando olhamos para Cristo, porque Deus já tinha prometido para Davi, nós temos que ter isso em mente, que viria um rei que reinaria na descendência dele e reinaria para sempre, e tiraria o pecado do mundo. Então Davi esperava essa promessa se cumprir, e nós já vimos essa promessa se cumprir há 2000 anos, e Deus diz que tiraria o nosso pecado, e de fato Ele fez. O pecado ainda existe, mas para aqueles que creem em Cristo, ele não mais reina. Se você confia em Cristo como seu Salvador,
Ele não permite que você seja oprimido pelos seus pecados. Você vai ter vitória sobre os seus pecados. E isso é uma bênção, irmãos. Isso é uma bênção, saber que nós temos o privilégio de saber que a promessa que Deus fez para Davi se cumpriu. Nós temos a honra de ver que Cristo veio e nos dá a oportunidade de se arrepender. Então, vou ler Isaías 59:20, que diz que o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó arrependerem-se dos seus pecados, declara o Senhor. Irmãos, conclusão: Deus condena o ateu em seus pecados e salva o crente por sua graça. Esse salmo nos diz isso, amém? Agora, passando para as aplicações finais, são apenas duas, e a primeira aplicação que eu trago é o seguinte: examine o seu próprio coração. Como eu disse, esse texto fala de um ateísmo prático, fala de um ateísmo perigoso e sutil, que está no meio da igreja, está dentro do coração de muitos de nós aqui. E eu peço que você examine o seu coração, que você entenda que o pecado vai te levar para o inferno. Ele vai te dar uma vida como a do ateu que eu li no começo. Ele vai te dar uma vida de tristeza, sofrimento, de morte, de ódio, de sofrimento e ilusão, e no final, de inferno. Mas você tem a oportunidade de se examinar hoje, se arrepender e se voltar para Jesus, e Ele vai libertar você do pecado. Ele vai te dar a salvação dos seus pecados agora e a salvação eterna quando Ele voltar. Amém? O segundo ponto é o seguinte: creia na salvação que há em Jesus. Arrependa-se dos seus pecados e volte-se para Deus. Tem muito a ver com o que eu já falei no primeiro ponto, porque a Bíblia é assim, irmãos, ela fala dos mesmos temas, ela tem uma única mensagem, que é a mensagem de arrependimento. Então eu convido mais uma vez, ouça essa mensagem, examine o seu coração, não viva como se Deus não existisse, isso é tolice, isso não vai dar certo. Que os irmãos possam entender que uma vida com Deus é uma vida de bondade, é uma vida de perdão dos pecados, é uma vida em que Jesus nos liberta e está nos ajudando constantemente, e que no final dela nós temos o céu, nós temos a ressurreição, que vai ser a melhor coisa que vai nos acontecer por toda a eternidade. Para concluir, irmãos, eu quero ler uma citação de Jonathan Edwards, que foi o crente que eu li no começo, eu li sobre a descendência dele, e ele diz assim: Deus fez todas as coisas com um propósito, e Deus também tem um propósito para todos nós. Nenhum homem vive em vão, todos nós deixaremos um legado. Qual será o seu? Amém? Assim eu concluo a mensagem.